A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Horas. As notícias com Beatriz Félix. Bom dia, vamos às notícias na Rádio Observador. $150 é o preço que o barril de petróleo poderá atingir se a guerra no Irão se prolongar por pelo menos mais 10 dias. É o que diz um especialista no setor energético ligado ao Instituto de Engenharia e Tecnologia do Irão. Mahdi Arabsadeh explica que o encerramento do Estreito de Hormuz pelo Irão a navios inimigos impediu a passagem de 21 milhões de barris de petróleo por dia desde o início da guerra e afetou drasticamente o abastecimento. Antes deste conflito, o preço por barril era de $65, mas rapidamente registrou uma subida acentuada, com o preço a fixar-se nos $119, um impacto que se verificou apesar dos esforços dos Estados Unidos para tentar manter os preços baixos, com medidas como a suspensão temporária sobre as compras de petróleo iraniano retido no mar. Vamos seguir de Donald Trump, que deu 48 horas ao Irão para reabrir totalmente o Estreito de Hormuz, senão os Estados Unidos vão obliterar centrais iranianas. O ultimato foi deixado na rede social Truth Social. Por isso, no caso de o Irão não ceder, os Estados Unidos prometem avançar com o ataque e a destruição de centrais elétricas do Irão, a começar pela maior e com maior capacidade. Em resposta, o Irão ameaça retaliar caso as infraestruturas energéticas sejam atacadas. É o que consta de um comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais iranianos, que citam um porta-voz militar do Irão, que diz que se a infraestrutura de combustível e energia do Irão for atacada pelo inimigo, então toda a infraestrutura de energia e tecnologia de informação e também as estações de dessalinização pertencentes aos Estados Unidos e também a Israel na região serão alvo de ataques. Os Estados Unidos estão a responder, os Emirados Árabes Unidos, aliás, estão a responder a ataques aéreos provenientes do Irão. As defesas aéreas estão a responder a ameaças de mísseis e drones, foi o que confirmou o Ministério da Defesa em comunicado. Deixou também uma nota sobre os estrondos que se ouviram no exterior dos edifícios, resultaram da interseção de mísseis e drones pelos sistemas de defesa antiaérea. Também um porta-voz do Ministério afirmou que 3 drones foram interceptados e destruídos na região oriental do país. Os Emirados Árabes Unidos é também o que noticia a Reuters. Em Portugal, mais de 1000 pessoas saíram ontem à rua em Lisboa para exigir o direito à habitação e respostas ao aumento dos preços das casas. A manifestação começou no topo da Avenida da Liberdade, junto ao Marquês de Pombal, e caminhou até à Praça dos Restauradores, este que foi um protesto organizado pela plataforma Casa para Viver. Os partidos também marcaram presença num protesto este sábado em defesa do direito à habitação. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, foi um dos líderes partidários a descer à avenida e a tirar críticas ao governo, que acusa de apostar na especulação imobiliária. As medidas todas que tomaram, o pacote fiscal que fez aprovar com o Chega, e agora, como se isto não bastasse, ainda vem mais uma nova lei para acabar com o resto, que é para aumentar os despejos. E, portanto, nós temos uma situação onde essas pessoas estão aqui hoje aqui em Lisboa, em vários pontos do país, no Porto, em vários pontos do país, estão a exigir uma coisa tão simples que é casas para viver. E o governo quer é casas para especular. É isso, a realidade é essa. Quanto mais medidas o governo avança, mais as casas sobem e mais as rendas sobem. Ora, isso não pode ser. José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda, exige coragem ao Executivo para limitar o valor das rendas. A curto prazo, o Bloco foi sempre dizendo que era preciso estabelecer limites às rendas, sobretudo numa altura em que a especulação é absolutamente, fora de controlo. E, portanto, a coragem do Governo passa por aí. E o Governo está a dar os sinais contrários em relação a isso. E sem um parque público robusto, não há regulação do mercado que possa acontecer. E ainda é necessário, evidentemente, que haja uma política de crédito à habitação que tenha regras e regras muito disciplinadas. Já Paulo Moacho, deputado LIVRE, diz que o Governo tem de mudar de estratégia.
Nós aquilo que temos visto é o Governo a apresentar pacotes relativamente à habitação sucessivos, mas quando olhamos para os indicadores, todos eles estão a piorar. O valor das rendas, o valor do preço da habitação por metro quadrado, o número de despejos, está tudo a piorar. E a dada altura o Governo tem que parar e pensar se efetivamente quer continuar a seguir este caminho que tem seguido. Nós estamos a chegar a um ponto no nosso país em que nós estamos a assistir ao regresso aos bairros de barracas nas periferias das nossas cidades e, portanto, estamos a voltar ao ponto em que estávamos nos anos 90, no início dos anos 2000, e isso é inaceitável. Os três partidos, PCP, Bloco de Esquerda e Livre, estão alinhados. Dizem que o Governo está a responder à crise da habitação com medidas que beneficiam o mercado e não as pessoas. Além da capital, outras 15 localidades aderiram ao apelo da plataforma para mostrar descontentamento com a crise no setor. Uma delas foi o Porto, onde ontem se manifestaram mais de 500 pessoas. Francisco Aguiar, da plataforma Casa para Viver, diz que o regresso dos protestos pela habitação se justifica porque a crise no setor não só continua, como se está a agravar. Tudo o que é feito por parte deste Governo não chega ao ponto de responder verdadeiramente às necessidades da habitação das pessoas. É preciso responder de várias formas. Por exemplo, arranjar alguma forma de reduzir estas taxas ridículas, com margens demasiado grandes que os bancos impõem naqueles que querem pagar, portanto, comprar uma casa e fazer a prestação, não é? Não se compreende como é que é preciso que essas taxas sejam tão grandes, como é que os juros estão tão altos. Então, mas estamos aqui para quê? É para ter dignidade nas nossas vidas ou é para pagar aos bancos? Francisco Aguiar, da plataforma Casa para Viver. Ontem, 16 localidades em Portugal saíram à rua para protestar pelo direito à habitação. Há tempo ainda para falar do desporto. Começamos pelo Benfica, que ontem venceu o Vitória por 3-0 no Estádio da Luz, num jogo a contar para a jornada 27 da Primeira Liga, que foi com golos de Prestiani e Pavlidis, do lado das Águias, e também a contar com um autogol de Mukendi. No final do jogo, o técnico dos encarnados, José Mourinho, admitiu que, apesar do resultado, a partida não foi fácil. O jogo teve um período difícil para nós, teve um período em que o Vitória, na primeira parte, teve ali uns 20 minutos em que, sem nos ameaçar muito, mas criou-nos imensos problemas. Foi difícil para nós pressionar, foi difícil para nós roubar bola, foi difícil para nós ter iniciativa e mérito para eles que conseguiram transformar o jogo. O jogo no início parecia fácil. Eu, depois do 1-0, pensei vai chegar o segundo, vai chegar o terceiro, e não chegou o segundo nem o terceiro, e chegou domínio da parte do Vitória, que fez uma boa vintena de minutos na primeira parte com muita qualidade. Foram as declarações de José Mourinho à Benfica TV. Já o treinador do Vitória, Gil Lameiras, disse estar orgulhoso dos jogadores, mas admitiu que a equipa cometeu alguns erros. Não podemos, neste nível, dar as bolas que demos, e isso traduziu-se em golos para o Benfica, porque o Benfica é uma equipa com muita qualidade individual, e estes erros pagam-se caros nos jogos, mas não poderia deixar de dizer que estou muito orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram, pela personalidade que se mantiveram dentro de campo, por aquilo que depois estávamos a perder, a forma como fomos à procura do empate, mesmo depois já com 2-0, a mesma situação. Treinador do Vitória, Gil Lameiras, também declarações à Benfica TV, depois de ontem ter sido derrotado por 3-0 frente ao Benfica no Estádio da Luz. E hoje há mais futebol, o futebol continua. O Sporting vai jogar com o Alverca e Rui Borges admitiu mudanças na equipa. O treinador dos Leões disse que a eliminatória com o Bodo Glimt na Liga dos Campeões deixou marcas e provocou cansaço que dita as novas mudanças. Rui Borges sublinha ainda que o Alverca é sinónimo de dificuldades. Será uma tarefa difícil por tudo que foi o jogo do Bodo, por tudo que é a equipa do Alverca também, e que tem crescido nesse sentido, até mesmo neste ano 2026, por isso será um jogo difícil, em termos de perceber até amanhã também em termos físicos, não só físicos, a parte mental também conta muito naquilo que é a recuperação, por isso o desgaste foi enorme. Aqui o mais importante é esse, é recuperá-los e ligá-los ao máximo naquilo que é a exigência do jogo do Alverca.
Este duelo entre a equipa ribatejana e os Leões está marcado para as 6 da tarde no campo do Alverca. Também o Futebol Clube do Porto entra hoje em campo, mas com o Sporting de Braga. Francesco Farioli diz que é a partida mais complicada até ao final da temporada. O Sporting Clube de Braga e o Futebol Clube do Porto é o grande jogo desta jornada. Na conferência de imprensa de antevisão, o treinador portista assume a importância deste encontro, mas recusa que seja decisivo. Ainda assim, é aquele que mais preocupações traz a Farioli. Can you remind me how many games are missing? 8. Consegue recordar-me quantos jogos faltam? 8. A resposta está aí. São 24 pontos ainda em falta. É claro que o Sporting de Braga é um adversário muito forte, não podemos negá-lo, mas a corrida é longa. Vamos passo a passo. Este vai ser um passo importante, sim, totalmente, mas não vai ser decisivo. But it's not going to be a decisive one. O jogo entre o Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto está marcado para hoje, às 8h30 da noite, no Estádio Municipal de Braga. Ambas as partidas que estão agendadas para este domingo, falamos do Porto e também do Sporting, vão contar com a emissão especial de desporto, com análise e relato para ouvir em direto aqui na Rádio Observadores. É ponto final neste noticiário, edição das 5 da manhã. A informação fica por aqui, mas regressa já daqui a pouco às 5h30 com a síntese de notícias.